E aí pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre cortinas e persianas. Eu tenho certeza que na hora que você for comprar esse item para sua casa vai surgir um monte de dúvida na sua cabeça, principalmente porque existe um monte de modelos, de tecidos e de cores no mercado. Pensando nisso, a gente fez esse vídeo aqui em parceria com a loja Resende Decorações e Acabamentos para mostrar um pouquinho para vocês dos modelos de tecido, dos modelos de cortina e como que você pode escolher tanto o modelo, quanto o tecido, quanto cor para o seu ambiente para não se arrepender na hora que ela estiver no lugar. É fato que as cortinas são ótimas para o ambiente, pois elas te ajudam tanto na privacidade, para quem está ali de fora não ficar vendo quem está dentro da casa, como também vai te ajudar no conforto térmico, no conforto acústico, porque elas absorvem o som do ambiente, então elas deixam o ambiente com uma acústica melhor e elas ainda ajudam a preservar mais, tanto o mobiliário quanto o revestimento. Meu nome é Elimar do Carmo, eu sou arquiteto urbanista e eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. E também já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que no final você vai esquecer e ele é super importante para mim. Vamos começar então falando de fixação. Como que essa cortina vai ser fixada? Existem dois modelos principais de fixação aí no mercado, que é a fixação por trilho e a fixação por varão. O varão é aquele modelo clássico que tinha antigamente, quase toda casa hoje ainda tem, que são feitas principalmente para as cortinas que você já compra pronta no mercado. Esses varões, geralmente, eles ficam expostos na parede mesmo, pregados um pouco acima ali da janela, e eles podem ser utilizados com diversas cortinas diferentes, como por exemplo as cortinas de alça de tecido, as cortinas de argola, de ilhós e até mesmo as cortinas de tecido inteiriço. Esses varões, eles podem ser encontrados aí no mercado de diversas cores diferentes. E aí a gente vai ter prata, dourado, rose gold, hoje em dia que está aparecendo em muito lugar, ou em cores sólidas, como por exemplo preto e branco, que é o mais comum, ou alguma cor colorida, e também os amadeirados. E aí a gente vai ter alguns tons diferentes de madeira. Para dar uma dica fácil para você escolher essa cor para o seu ambiente, as cores prata, que é o cromado, geralmente combina mais com ambientes modernos. O dourado e o cobre, ou até mesmo o rose gold, eles são mais utilizados para as decorações mais clássicas ou contemporâneas. Já os amadeirados se encaixam melhor em ambientes mais rústicos. O preto e o branco, que são essas cores sólidas, eles são coringas, eles vão combinar com qualquer ambiente. Já os coloridos, geralmente a gente utiliza ou numa decoração bem ousada ou em quartos infantis. Entretanto, é válido de eu falar que hoje em dia o que a gente mais utiliza são os trilhos, porque o trilho ele é ideal para você esconder ele dentro do teto, para você esconder ele dentro do forro. A gente faz um corte ali no forro que chama cortineiro e a gente esconde esse trilho ali dentro. Você pode fazer ele ali de 15 a 18 centímetros, que com essa medida vai caber a maioria dos tecidos de cortina e de persiana que você escolher depois. E ainda por cima, você embutir ele ali dentro do cortineiro permite que você coloque automação. Então você pode controlar ali tanto por um controlezinho remoto quanto por comando de voz, e também iluminação. Você pode passar uma fita de LED dentro do cortineiro e deixar ele ali brilhante, com aquela iluminação bem bonita para ajudar na decoração da sua casa. Caso você não tenha a possibilidade de colocar esse trilho embutido ali no teto, você pode utilizar um bandô, como se fosse uma capinha para o varão ou para o trilho. Você pode utilizar ele tanto com varão quanto com trilho. Ele vai encapar esse trilho e vai evitar que você veja diretamente o trilho, que você veja o varão. Agora vamos falar de tecido. Existem 4 tipos de tecidos principais, se não 5, eu acho que são 5, que tem um coringa no final. A gente vai ter os tecidos naturais, os tecidos sintéticos, o blackout, que é um tecido sintético, mas a gente vai colocar ele numa categoria diferente porque ele tem umas características ali próprias. Os tecidos mistos, que é o quê? O tecido que vai misturar a fibra natural e a fibra sintética no mesmo tecido, para ganhar a qualidade de um e qualidade de outro, e a tela solar. Vamos começar pelos tecidos naturais. Os tecidos naturais geralmente são feitos de algodão e de linho, são os mais comuns, e eles são os tecidos mais chiques que você pode imaginar. Eles são aqueles tecidos que vão ter um toque mais gostoso, que você vai pegar e falar assim, esse tecido foi caro. Os tecidos de fibra natural, eles têm um caimento mais bonito, eles têm um toque mais gostoso. Em compensação, eles são mais caros e menos resistentes. Daí vem os tecidos sintéticos. O que o tecido sintético faz? Ele é um tecido com fibras sintéticas, fibras industrializadas, que vão tentar imitar um pouquinho aquele tecido natural, só que em compensação com um pouquinho mais de resistência e por um preço um pouquinho mais baixo. O tecido de blackout, ele é um tecido sintético também, tá? Ele é todo de fibra sintética.
só que ele é feito especificamente para ser um tecido bem opaco. Então ele não permite a passagem de luz. A principal função do blackout é que ele não permite a passagem de luz. Geralmente você pode utilizar ele atrás de outra cortina para que ele tenha esse efeito de não deixar a luz passar, só que em compensação você pode colocar outro tecido ali na frente para ficar aquele tecido bonito, aquele tecido leve, né, na frente, e o blackout atrás, escondidinho ali, só para evitar que a luz passe. Se você não quer utilizar essas duas camadas de cortinas, né, um blackout e uma cortina mais leve na frente, você pode trocar esse blackout por uma persiana. As persianas, elas também têm essa capacidade de barrar essa luz, principalmente persianas que são feitas de madeira, de alumínio, de PVC. Então você pode colocar uma persiana ali na sua parede e logo na frente você vem com uma cortina. Você vai ter a estética bonita da cortina, mas vai ter o efeito de blackout ali da persiana ou do blackout atrás. E se você quiser juntar as qualidades do tecido natural com as qualidades do tecido sintético, tem os tecidos mistos. Os tecidos mistos, na sua composição, eles vão juntar fibras naturais com fibras sintéticas. E aí você vai conseguir um tecido que não é tão caro quanto o tecido natural, mas que ainda é um pouquinho mais caro que o tecido sintético, porém ele tem um toque, ele tem uma maciez bem melhor do que o tecido puramente sintético e uma resistência maior do que o tecido natural. E por último também a gente tem as telas solares, que também é um tecido sintético. Só que a principal função da tela solar é que ela vede um pouco o calor do sol, ela ajude ali no conforto térmico daquele ambiente, porém sem tampar o sol. Então se você tem aquele ambiente que você vai passar muito tempo nele, que você precisa da luz solar, da luz natural, mas que você não pode deixar ali sem cortina, a cortina aberta, porque vai esquentar demais, você vai ficar ali, você coloca a tela solar. Quanto mais aberta for a trama da tela solar, mais luz ela vai deixar passar. Quanto mais fechadinha, menos luz ela deixa passar, mas mais ela filtra o sol também. A tela solar ela é super legal porque ela também permite que você veja o lado de fora, sem necessariamente ser visto do lado de dentro. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas é um monte de tecido, como que eu vou escolher tecido para isso, tecido para aquilo? Precisa ser tudo igual aos tecidos da casa? Pode ser tudo diferente? Como que eu vou fazer essa escolha? Calma aí que eu vou te dar algumas dicas de como você pode facilmente ali escolher o tecido, ligar ele com o ambiente e principalmente com o uso do ambiente. Isso é muito importante de se lembrar. Por exemplo, para as cozinhas. Cozinha é um ambiente que pode engordurar aquela cortina e que você vai lavar com muito mais frequência. Então prefira sempre tecidos sintéticos ou até mesmo a tela solar, que é um tecido excelente que a gente usa muito para cozinha. Se você precisa ali de uma cortina ou de uma persiana que vai dentro do box, aí eu já te aconselharia modelos de alumínio ou de PVC. Eles vão ser bem mais resistentes à água do que os sintéticos, mas ainda é aceitável um sintético, só não pode ter tecido natural. Nas salas de TVs e nos quartos, normalmente a gente vai utilizar tecidos leves, que são mais elegantes, que têm aquele caimento muito mais bonito, que são mais macios. Só que geralmente na sala a gente vai ter aquele espaço para TV que a gente quer que o ambiente fica super escuro, parecendo que está de noite às 3 horas da tarde. Também é interessante ter a possibilidade do quarto ficar inteiramente escuro. Então o que a gente mais faz em quarto e sala é colocar as cortinas duplas. É colocar um blackout ou uma persiana que vai tampar esse sol para ter a possibilidade de deixar tudo completamente escuro, mas colocar uma cortina bem delicada na frente. Uma dica sensacional para esses dois ambientes, principalmente para o quarto, que é um lugar de descanso, que é um lugar que normalmente a gente quer que fique também bem silencioso, é utilizar tecidos pesados. Então, nesse tecido de trás da cortina que você vai colocar, que é o tecido de blackout, procura tecidos bem pesados, porque eles ajudam a barrar o som. É a mesma estratégia que geralmente utiliza naquela cortina de teatro. Então, é muito interessante que você use esse recurso, principalmente em quarto, para você ter aquele ambiente bem silencioso, bem calmo para dormir. Agora, vamos falar de um problema que eu, inclusive, tenho muito, que é para pessoas alérgicas. O mais ideal é que você vá para as persianas que não são de tecidos, que são as persianas de madeira, as persianas de PVC, porque elas acumulam muito menos pó. Então, para a pessoa que é alérgica, é muito melhor. Entretanto, se você faz questão, se você bate o pé e fala, tipo assim, eu quero uma cortina porque eu acho mais bonito, que inclusive foi o meu caso, prefira tecidos 100% sintéticos.
porque você vai precisar tirar essa cortina para lavar mais vezes, para tirar o pó dela. Então os tecidos sintéticos são bem mais resistentes à lavagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre tipo de cortina. Existe uma montoeira de cortina no mercado, um monte de modelo diferente, só que cada modelo pode ser indicado, pode ter uma vantagem e uma desvantagem. Vamos primeiro para as cortinas mais clássicas, que são as cortinas de prega. E aí existe um monte de prega diferente que dá para comprar no mercado. Vou falar aqui as principais, as que geralmente são mais utilizadas. A gente tem aí a prega americana, a gente tem a prega fêmea, que o volume da cortina fica embutido atrás da cortina e ela fica um pouquinho mais lisa na frente. A prega macho, que é o modelo mais utilizado, porque o volume da cortina fica na frente, então ela gasta menos tecido. E a prega paulista também, que é essa prega de ondinhas, que a cortina fica bem ondulada, fica com um caimento bem legal. Esses tipos de cortinas de prega, geralmente eles vão abrir na vertical, tá? Pelo meio, e você vai encontrar elas em praticamente todos os tecidos que eu te falei, todas as cores que você imaginar. Outra cortina que também está sendo bastante utilizada agora, a gente está adorando colocar em projeto, porque ela é bem diferente, é a cortina romana. A cortina romana, ela também é uma cortina de tecido, só que ela abre em camadas. Pelo tipo de abertura dela, ela gasta muito menos tecido. A grande diferença dela para as cortinas de prega é que ela vai abrir na horizontal e as cortinas de prega na vertical. A cortina painel ela também é bastante utilizada. Duas coisas muito boas dessa cortina, desse tipo de cortina, é para você utilizar elas em ambientes que tem um vão muito grande para tampar a cortina, por exemplo, aqueles janelões bem largos, portas bem largas, porque você consegue juntar ela e ela fica muito comprimidinha ali no cantinho, você nem percebe ela direito na hora que ela está aberta. E também elas são muito boas para se utilizar em porta. Esse tipo de cortina que abre na vertical facilita, porque dependendo da abertura da sua porta, você não vai abrir a cortina inteira para passar. Você pode abrir só uma parte dela e já passar livremente ali pela porta. As cortinas horizontais, normalmente você tem que abrir ela inteira para passar na porta. Então, assim, é mais complicado de usar no dia a dia. A cortina rolô, ela também é bastante simples e ela é ideal para aquela pessoa que não quer uma cortina que destaca, que quer uma cortina que fica ali bem discreta no ambiente. Elas são muito utilizadas com blackout para se colocar atrás de outra cortina e também muito utilizada com tela solar. Nós aqui no escritório utilizamos muito esse modelo em cozinha com tela solar e no formato certinho da janela, é super importante. Você consegue, inclusive, colocar ela dentro da janela, dependendo do espaço que você tiver ali, para ela fechar direitinho ali dentro da janela e não ocupar nem espaço na parede. Outro detalhe muito importante, a rolô com tecido preto é a melhor cortina se você quiser ter uma boa visão do lado de dentro para fora. Agora, uma das minhas cortinas favoritas é a Double Vision, que é inclusive o modelo que eu tenho no meu escritório. Eu acho ela maravilhosa porque você consegue regular a quantidade de luz que está entrando no ambiente. Ela também vai ter uma abertura horizontal e ela vai ser muito similar na hora de abrir e fechar da cortina rolô. A grande diferença é que em vez de descer um tecido, ela desce com um tecido duplo. A cortina sofisticata, ela possui o mesmo efeito, você também vai conseguir controlar ali a quantidade de passagem de luz dessa cortina. Só que ela possui um mecanismo um pouquinho diferente da Double Vision. E se você virar para mim e falar, tipo assim, eu quero esse mecanismo, eu quero ter essa possibilidade de regular a quantidade de luz, mas eu não queria ela abrindo na horizontal, eu queria ela abrindo na vertical. Aí o mais indicado para você é a cortina VertiVision, que vai ter essa regulação do quanto que a luz vai passar, para você deixar mais iluminado, menos iluminado, só que ela vai ter a abertura na vertical, ela não vai ter essa abertura horizontal. E aí vamos para as persianas, que são as mais clássicas. A horizontal é a que a gente mais vê, foi um dos primeiros modelos lançados, e elas são muito boas, principalmente se você quer manter a cortina só do tamanho da janela. Se você não quer aquela cortina que vai do chão até o teto, você quer só que ela fique ali no limite da janela, prefira persianas horizontais, tá? É um modelo clássico, não tem como errar, e ela ainda tem uma variedade muito grande de material e cor. Você pode encontrar ela em PVC, em madeira, em alumínio e em diversas cores e tons diferentes dentro dessa gama de material. As de alumínio, por exemplo, são super resistentes e muito leves. Então elas são ideais para aquelas janelas muito grandes para não dificultar na hora de você abrir e fechar. Agora, para quem não gosta desse modelo clássico de persiana porque acha que ele está um pouquinho ultrapassado, mas quer também essas comodidades da persiana horizontal, tem o modelo da cortina celular.
Ela tem um funcionamento e uma estética muito próxima da persiana horizontal, só que o modelo, o jeito que ela é fabricado, o tecido que ela tem é muito mais sofisticado. Então você vai conseguir aquele efeito de persiana, né, aquele efeito plissado, só que com um tecido. Então ela vai ficar muito mais sofisticada nesse ambiente. E a outra persiana que também é bastante comum é a persiana vertical. Para quem tem alergia, eu aconselho os modelos verticais mais do que os modelos horizontais. Entretanto, comparado com os tecidos, tanto os modelos verticais quanto os modelos horizontais são mais indicados do que as cortinas de tecido. E a madeira, o PVC, o alumínio vai ser muito mais fácil de limpar esse pó sem necessariamente ter que tirar e lavar. Agora vamos para uma parte boa que eu tenho certeza que um monte de gente aí já tá pipocando de dúvida. Elimar, como que eu vou escolher a cor? Tem um mundo de cor ali, o que eu levo em consideração? Quais que são as dicas que você tem para mim? Vamos lá. Primeira dica que eu tenho para vocês. Vocês querem uma cortina neutra ou uma cortina que destaque no ambiente? Se você tem aquele ambiente que é todo neutro, por favor, não coloque uma cortina que destaca, tá? Deixa a cortina neutra também. Se você tem aquele ambiente mais ousado, que tem a presença de mais cores, de mais textura, de mais contraste, aí tudo bem, você pode colocar uma cortina bem contrastante. E aí você pode ficar tanto na gama de neutros, como por exemplo os marrons, os cinzas e pretos, como também fugir para os coloridos. Só lembrando aqui, ó, que é uma dica muito importante. Cortinas escuras deixam os ambientes mais íntimos e sofisticados. Além de deixar também aquele porte bem sério, sabe? De impor respeito. Se você vai colocar uma cortina escura, se você vai colocar uma cortina preta, uma cortina cinza, uma cortina azul escuro que é bem mais pesada, tenha outros materiais que tenham aquele tecido escuro também. Não precisa ser o mesmo tecido, não precisa ser a mesma cor, mas precisa aparecer um tecido escuro em outro lugar também, senão a cortina vai ficar deslocada. Diquinhas coringas de combinação de cor. Cortinas beges vão muito bem com couro marrom, couro caramelo, madeira e fibras naturais. Cortinas cinzas, né, cortinas pretas, elas vão muito bem com cimentícios, né, revestimentos que imitam cimento, com preto, ambientes que têm decoração preta também é super legal, e com metalizados, como por exemplo prata, ouro. Já as cortinas coloridas, a gente tem que ter um pequeno pé atrás com elas, porque elas são mais difíceis de acertar. Pode usar? Claro que pode, não tem problema nenhum e são ótimos. Eu adoro cortina colorida porque eu adoro ambiente colorido. A principal dica que eu posso dar para vocês é, se você vai colocar uma cortina colorida, não deixe que ela seja a única coisa colorida no ambiente, tá? Tem outras coisas coloridas também. Tanto quanto a dica da cortina escura, não precisa ser o mesmo tecido, não precisa ser a mesma cor, mas tenha outros pontos de cores. Outra dica que eu posso dar para vocês é, deixa essa escolha de cortina para o final. Escolhe todas as outras coisas primeiro, porque na hora que você for escolher a cortina, você vai ter um panorama geral na sua cabeça de todos os outros tecidos, as outras cores, as outras texturas que vão ter no ambiente. Isso vai te ajudar na hora da escolha da cortina. E agora a gente chegou numa parte que também costuma gerar bastante dúvida, que é em questão de tamanhos, dimensões, proporções. Primeira coisa fundamental que eu falo para todo mundo, o ideal é que a cortina vá do teto ao chão. Então assim, aquele varão um pouquinho acima da janela só, como a gente utilizava um tempinho atrás, não se utiliza mais, tá? Por que isso? Porque a cortina que vai do teto até o chão, ela dá uma sensação de que o pé direito da sua casa está muito maior. Então assim, isso é sempre desejável, vai deixar o espaço sempre mais ampliado. Ah, mas eu tenho aquele cômodo que tem um pé direito duplo, o que eu faço? Deixa a cortina saindo nos dois vãos. Coloca lá uma cortina de 5 metros, não tem problema. Em relação às cortinas irem até o chão, o ideal é que ela fique tipo um dedo, 2 dedos acima do chão. Se for uma cortina sob medida, isso é super tranquilo. Caso você tenha um piso desnivelado, deixa 2 centímetros além do chão. Deixa ela arrastando um pouquinho mesmo. Isso vai ajudar muito a disfarçar esse desnivelamento do piso e ainda vai dar um arzinho mais opulento de cortina arrastando no chão. Você pode deixar sobrando mais pano também, só que aí você tem que ter um design mais ousado no seu cômodo para combinar. As cortinas, elas precisam ir no mínimo 20 centímetros para cada lado da janela. Se você tem uma janela que sobra aquelas beiradinhas na lateral, o ideal é que você pegue a cortina e estenda para a parede inteira. Mesmo que em vez de passar 20 centímetros, vá passar 60 centímetros de um lado, 1 metro do outro, não tem problema. Essa é uma dica muito boa também para quem tem a parede aqui e a janela fica um pouquinho deslocada do centro.
Se você coloca a cortina de um lado ao outro, ela vai ajudar a tampar essa parede por inteiro e vai disfarçar que a janela está descentralizada. E novamente aqui reforçando para vocês, pontos que você tem que levar em consideração na hora de escolher essa cortina são o seu orçamento, porque cada cortina, cada tecido, cada modelo de cortina vai ter um preço diferente, e a demanda do seu ambiente. Se é um ambiente seco, se é um ambiente molhado, se você vai precisar lavar ou não, se você tem alergia, se você tem pet, se bate muito sol, se não bate, tudo isso tem que ser levado em consideração. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês, clareado um pouquinho aí como que vocês vão escolher as cortinas. E se você ainda precisar de ajuda, se você não se sentir seguro, procura um arquiteto, eu também estou à disposição para ajudar vocês, ou procura os profissionais da loja que você está comprando. Eu tenho certeza que eles vão conseguir te auxiliar qual que é o melhor modelo, qual que é o melhor tecido para o seu caso específico. Como eu disse no começo do vídeo, esse vídeo ele foi feito em parceria com a Resende Decorações e Acabamentos, que é uma loja especializada em cortinas e persianas, além de outros revestimentos também. Se vocês forem lá, eles vão dar uma super atenção para vocês e vão conseguir auxiliar vocês nessa escolha do tipo de cortina, na escolha do tecido também. Vou deixar o contato deles, o endereço, tudo aqui embaixo no vídeo, então para conhecer o trabalho deles também é só clicar aqui e conhecer. Eles têm materiais fantásticos, inclusive foram eles que colocaram a cortina aqui no meu escritório e eu sou apaixonado por ela até hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Também já deixa aqui nos comentários se você já passou algum perrengue na hora de escolher cortina, se você se arrependeu de alguma decisão e também dúvidas e sugestões que vocês tenham para o canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui no final e até a próxima!